Essas são palavras de Jesus no livro de Mateus. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olá, eu sou o pastor Fernando Bocchio, do Ministério Razão para Viver. Hoje no Ministério Razão para Viver nós estamos recebendo uma pessoa muito especial que vai contribuir, nos ajudar muito a entender como podemos cumprir essa palavra, essa missão de uma forma criativa e inovadora. Essa pessoa vai nos levar a um outro continente, a um outro país, a conhecer uma outra nação e vamos ver como ela tem trabalhado de uma forma criativa, através de novelas, através de seriados na televisão, na internet, e assim ela tem alcançado muitas pessoas e com isso ela tem nos ajudado, eu e você, no cumprimento dessa missão. E você vai poder se inteirar como você pode fazer parte disso, não somente no nosso ministério, meu e dela, da igreja, mas assim, que parte você tem nisso? Qual é a sua responsabilidade? O que você vai fazer? Como você vai participar disso? Então vamos conhecer um pouco mais a Renata Santos e o trabalho criativo missionário que ela tem feito. Como eu disse, hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial aqui na Casa Razão para Viver, e essa pessoa vai compartilhar conosco um pouco da sua vida, do seu ministério, da forma singular como ela tem realizado aquela passagem bíblica que nós estamos usando do grande comando, né, que Jesus nos deixou. Mas juntamente com essa pessoa especial que já vai se apresentar, estou aqui com o pastor Alex, da Igreja Batista Paulistana, e também o pastor Raul, da Igreja Batista de Rude Ramos. São dois pastores que cooperam com o nosso ministério, eles e suas igrejas, que estão conosco, juntamente com outros pastores e outras igrejas que estão envolvidas em levar a palavra, o estudo da palavra de Deus através do rádio, da internet. E para a gente é um prazer muito grande tê-los aqui conosco e de tratar e conhecer uma pessoa tão importante como a Renata, né? Então, Renata, eu gostaria que você falasse um pouco de você, né? Nós estamos aqui nesse momento para escutar você, aprender com você. Nós estamos falando daquele texto em que Jesus nos dá aquele comando de ir, pregar, batizar, ensinar. E o nosso Ministério Razão para Viver tem esse comprometimento na ministração, no ensino, né? Em apoiar e ajudar as igrejas, ministérios como o seu e pastores nessa complementação, né? Do ensino da palavra de Deus. Mas nós queremos conhecer você, de onde você é, o que você faz, de onde você veio, né? Eu sei que você não é aqui de São Paulo, né? Não sou. Eu sou lá do Rio de Janeiro. Você disse, né? Meu nome é Renata e agora eu sou carioca da cidade do Rio de Janeiro e atualmente eu estou atuando lá em Guiné-Bissau como missionária da Junta de Missões Mundiais. Já é o meu terceiro campo com a Junta de Missões Mundiais. Eu comecei como radical. Fui da primeira turma do projeto Luz Africano, Radical Luz Africano, e fui para Moçambique. Então, morei lá em Moçambique cerca de 2 anos, depois voltei para o Brasil, estudei de novo, fiz o treinamento e agora, como missionária efetiva da Junta, fui para São Tomé e Príncipe, onde eu morei 3 anos, onde a gente fez o nosso primeiro seriado, né, que foi o Reviravolta. Depois eu fui para Guiné-Bissau, onde eu já morei 3 anos, voltei agora esse tempo no Brasil, me preparando para retornar para um período de mais 3 anos. Eu nem vou perguntar a tua idade, né? Porque Não, tanta coisa que você já fez, né? Mas você aparenta muito nova, né? Para tanta coisa assim que já Deus já fez na sua vida, né? Mas assim, a informação que a gente tem sobre o seu trabalho, que é um trabalho diferenciado de missões que você tem realizado, né? Ali em Guiné-Bissau. É um trabalho que tem um foco, um direcionamento muito particular, que não é todos os missionários que fazem, né? E você tem feito um trabalho que eu gostaria que você compartilhasse conosco. O que diferente você tem feito no cumprimento da palavra do Senhor, de ir, de pregar, ensinar e batizar essas pessoas? Como tem sido o seu trabalho ali? Na verdade, eu identifiquei lá, quando eu estava em São Tomé e Príncipe, uma característica deles, dos santomenses, que eles gostavam muito de ver novelas.
principalmente novelas brasileiras, né, que passavam muito nas televisões de lá. E aí surgiu a ideia da gente fazer um programa, um seriado, tipo uma novela, que para eles entendem como novela, que tratasse os principais problemas sociais com princípios bíblicos. No início todo mundo achou que eu tinha surtado, mas no final deu certo, a gente conseguiu fazer lá em São Tomé e Príncipe o primeiro seriado. Fizemos da primeira vez 17 capítulos lá, e bem inseridos nas questões do país, da dinâmica, as problemáticas do país, e tratando isso à luz da Bíblia. E sempre com o foco da proclamação, de mostrar que Jesus é realmente o caminho, a verdade e a vida para as pessoas. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Então você é uma produtora, você é artista, você está fazendo novela, seriado, é isso mesmo? É exatamente isso. Eu não sei se eu sou, mas eu estou fazendo. Isso está sendo passado aonde lá? Agora, em Guiné-Bissau. Eu estou agora em Guiné-Bissau, estreamos em Guiné-Bissau nossa segunda série, que chama Caminho de Volta, e estreamos lá em Guiné-Bissau em janeiro de 2016 e concluímos agora a primeira temporada em fevereiro de 2017. Nossa, que maravilhoso, né? E como é que é a situação lá? Vamos supor, o pessoal tem aceito bem o programa, essas novelas, seriados que você tem feito. Eles tratam sobre o que, esses seriados também? Tem uma aceitação enorme, assim. Em São Tomé e Príncipe, a gente chegou, a rede de televisão identificou que nós éramos o programa de maior audiência que eles tinham na televisão, e por conta disso, eles colocaram tiraram as outras novelas que eram passadas na televisão no domingo. Então, lá em São Tomé, eles falavam, essa é a nossa novela, a novela de São Tomé e Príncipe, que é a novela da Igreja Batista. Teve essa relação muito grande. Lá em Guiné-Bissau também, nós passamos 2 vezes na televisão por semana, um inédito e reprisa o mesmo capítulo naquela semana, e um horário bom que a gente tinha, que era os sábados à noite, né, às 8h30, 9h, né? E passávamos ali, e também teve uma aceitação muito grande, muita gente comentava. As histórias do nosso programa, às vezes, serviam de debates nas rádios e fomentamos muita coisa na população, porque como a gente trata problemáticas sociais, às vezes coisas que as pessoas não conversam normalmente na rua, então a gente traz aquilo à tona, olha, isso está acontecendo aqui, e as pessoas começam a discutir sobre o assunto. Que problemas sociais seriam esses que você está comentando nas novelas, nos seriados, assim? Quais são os assuntos que você aborda? Olha, a gente abordou vários assuntos. Tem os grandes assuntos, né? E tem os pequenos, e todos os personagens têm características da população lá de Guiné-Bissau. Então a gente começou de leve com a violência doméstica, né? E que tem muita gente que acha que não é leve, mas para a realidade lá de Guiné é bem leve. Mas 2 assuntos que mais, assim, eu acho que trouxe a conversação da população foi o descaso das crianças deficientes, que quando nasce uma criança deficiente, principalmente mental, eles acreditam que não é uma pessoa, que é um espírito mau, que eles chamam de Irã. Então, o Irã é como se fosse o demônio para a gente. Então, não é uma pessoa, é um espírito mau, precisa ser sacrificado. E eles têm uma cerimônia que eles colocam os bebês perto de um braço de mar, com umas oferendas, e eles acreditam que quando a maré encher, aquela água vai tocar o pé da criança. Eles falam aquilo, né? Vai tocar o pé daquilo, aquilo vai virar uma serpente e vai comer aquelas oferendas e vai mergulhar Isso é uma na prática ainda hoje lá ou não? Muito forte, Verdade. muito forte. Então, tem muito sacrifício de criança. Muitas crianças morrem afogadas através dessa cerimônia, e tem outras maneiras que eles assassinam, né, as crianças deficientes. Então, no nosso programa, nós falamos claramente que crianças deficientes são pessoas e têm direito de viver, e debatemos muito sobre esse assunto e tivemos uma resposta muito grande da população. Muitas pessoas vieram falar comigo, eu acreditava mesmo que era um espírito mau. Pessoas, assim, crentes da igreja, pessoas já de idade, sei lá, 30 anos, falavam para mim, assim, eu acreditava, minha vida inteira eu acreditei, sempre pensei que era mesmo, porque é a realidade onde eles estavam inseridos. Então, o programa serviu para abrir os olhos de muita gente quanto a isso, sem falar no fato de
algumas pessoas que chegaram para mim para dizer, nós íamos sacrificar as nossas crianças, mas aprendemos no seu programa que são pessoas. Que maravilha. Tem algum outro tema também assim tão forte como esse, ou relevante como esse? Tem um que eu acho que é ainda mais forte que esse, que é o caso da mutilação feminina, a circuncisão feminina, que em Guiné-Bissau é chamado de fanado. Mas isso é uma prática não só em Guiné-Bissau, mas em alguns outros países de África, né, o Oriente Médio, que geralmente os muçulmanos, eles aplicam mais, né, isso, eles acreditam que é uma lei que está no Alcorão, mas não está no Alcorão. E a gente falou muito forte sobre isso, sobre a circuncisão feminina e as implicações que essa violência tem no corpo das mulheres. E como é que foi a repercussão desse programa? Foi assim, foi muito grande, né? Muitas aldeias discutiram, os líderes lá religiosos ficaram muito assim, e a gente trouxe isso para a conversação. Depois, quando a gente estava para passar o último capítulo desse programa, retiraram o nosso programa do ar, porque a gente já estava... Retiraram por quê, então? Eles retiraram porque estava assim, já... Eles deram várias desculpas, né? Mas, de fato, a gente acredita que a gente estava influenciando muito a população a retroceder com essa prática. E isso, na verdade, alegra o meu coração, tipo, não, tiraram o programa do ar, mas a influência que a gente estava tendo ali naquela sociedade com os nossos temas, né? E, assim, só para a gente ter uma ideia, né, porque nós estamos aqui, como é que é o programa? Você tem atores, você tem pessoal que trabalha com você, artistas, como é que funciona essa novela, essa sua estrutura lá? É bem assim, bem na guerrilha, né, que a gente faz. Tem eu de brasileira como personagem, eu também sou uma das atrizes do programa, mas todos os outros são guineenses, são lá de Guiné, como lá de São Tomé também todos eram santomenses. E a gente fez um treinamento com esses atores agora, né, que não tinham formação, então treinamos todos eles para participar do nosso programa e a gente vai meio que na guerrilha mesmo. São voluntários que trabalham com vocês, são profissionais, como é que é o esquema? Então, eles trabalham meio que no voluntariado mesmo, porque a gente não tem apoio para fazer o programa. Então a gente tenta dar uma ajuda de custo, passagem, porque é o volume de ensaio muito grande, de gravação muito grande, porque a gente tem que produzir 40 minutos semana. Então, o volume de trabalho é muito grande. E eles fazem meio em caráter voluntário, sim. Eu assisti algumas séries que você colocou na web, né? Eu achei muito interessante, muito bonita, né? Muito viva, como são as coisas ali da África, né? Em termos de recursos de equipamento, de estrutura, a gente vê que recurso humano você conta e você treina, você trabalha com as pessoas dali. Mas em termos de recursos tecnológicos, vamos supor, câmera, microfone, equipamento, computador, como é que você se vira ali nas condições? A gente tem uma câmera e tem um computador com a ilha de edição, né? Então, esse todo o nosso equipamento que a gente tem para trabalhar. E faz milagre, então, e ali. Fazemos milagres, meio que seria tirar bom água ter da mais rocha. coisas, né? A gente tem seria bom ter outras coisas para te ajudar. Necessidade enorme de sonorização, microfones, toda essa parte de áudio, né? A gente tem uma necessidade assim, enorme para fazer. A nossa captação de áudio é muito ruim. A nossa câmera até que é boa, tem uma qualidade de imagem. Quantas câmeras você tem? Todas as nossas, uma câmera. Nossa única câmera. Ela tadinha, está cansada, mas ela está trabalhando. Mas tem feito um bom trabalho, né? E a gente percebe que nem ali no teu contexto você tem um programa em português, tem outras línguas ali também. O programa Guiné, em crioulo. Em crioulo, em português, crioulo. Né? Você também tem ideia de pôr isso em outras línguas ali da região? Isso. Agora que a gente terminou essa primeira temporada, nosso objetivo é fazer dublagem desse programa em 4 línguas maternas de Guiné-Bissau e no português, para a gente fazer o DVD e deixar isso para eles lá, para ser um instrumento também de proclamação, né? de evangelismo. E eles querem, eles já têm pedido muito os DVDs e as histórias para ficarem para eles. Então a gente vai fazer esse trabalho. Parece que o teu sonho é maior do que Guiné, né? Acho que Deus tem colocado algumas coisas novas na sua vida, além das línguas, né? Talvez alcançar outros países também ali da região.
Isso é um desafio, é um sonho? Na verdade, é que Deus, ele sempre faz novas todas as coisas, né? Não adianta a gente pensar que a gente vai fazer, já fiz isso, vai ser igual, e, tipo, nunca vai ser, porque ele fala, eis, estou fazendo uma coisa nova, e ele fala isso em Isaías, fala isso em Mateus, e fala em Apocalipse de novo, e ele está sempre fazendo. E ele colocou agora, eu acredito que ele colocou essa ideia no meu coração, que é da gente entrar agora nos outros países de fala portuguesa da África com esse programa. Então, esse tem sido o nosso sonho. E aí quantas Renatas e quantos artistas, microfones, câmeras você vai precisar para tudo isso, né, Renata? Olha, de Renatas eu estava precisando demais, hein? Estava precisando de algumas, porque eu estou sozinha para fazer a produção toda, é muito trabalho. Então, tenho orado muito para que Deus levante pessoas aqui no Brasil ou até fora que estejam ali focadas com esse trabalho também, entendam isso como um ministério. Porque, por enquanto, só tenho eu. E os equipamentos são esses, né? Na verdade, seria ideal que a gente tivesse mais câmeras, né? Eu já descobri que... Estúdio, né? Microfone. Então, tanta coisa... que, na verdade, só dizendo o que eu tenho hoje, que é o computador e a câmera, já dá para entender a necessidade que a gente tem de todo o resto que é necessário, tanto em material físico quanto material humano, né? A gente tem necessidade em todas as áreas. Agora, sim, quando Deus te chamou para o ministério, né? Você era mais jovem do que é hoje, Ai, né? me senti velha agora. Não, você falou 30 anos, uma pessoa mais de idade de 30 anos, eu fiquei preocupado, né? Mas assim, o teu chamado, quando Deus te chamou para missões, em relação ao teu chamado e o que você faz hoje, como é que você vê essa ponte, esse momento de hoje, com aquele teu primeiro chamado? Como é que foi seu primeiro chamado para missões, né? E como é que está se refletindo hoje essa realidade para você nesse trabalho lindo que você está fazendo? Na verdade, eu nunca imaginei. Eu nunca pensei que um dia eu estivesse fazendo um programa de televisão. Na verdade, eu sempre pensava assim, orava, poxa, a gente podia ter programas melhores para assistir e tal, porque nós evangélicos, os cristãos, eles têm pouca coisa assim que pode dizer, eu posso sentar e assistir relaxado na televisão, né? Então eu sempre tive esse desejo de ter produtos para poder assistir, eu como consumidora, mas eu nunca pensei que eu estaria produzindo um negócio desse. Foi tipo Neemias, né? Ora a Deus, vê a necessidade e de repente Deus responde, é você mesmo que eu vou usar. Aí você fala, como assim foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo. E eu fui como nutricionista, que é a minha formação, né? Eu fiz faculdade de nutrição, então eu fui para o meu primeiro campo em Moçambique como nutricionista. Mas como eu também já tinha feito a faculdade de teatro, eu trabalhei assim, dando aula de teatro e tal, na comunidade. E quando chegou em São Tomé, que Deus colocou esse desejo no meu coração, foi uma coisa assim, todo mundo falou que eu estava surtando, que eu estava meio louca, e eu mesmo pensei, eu falei, nossa, mas será? Porque eu tive que orar muito para entender que realmente era de Deus aquilo, porque era muita coisa e eu não sabia nada, estava bem crua, né? E foi assim, me surpreendeu. Mas foi uma boa surpresa. Foi uma coisa assim... Eu chorei muito para conseguir desenvolver, quebrei muita pedra. E a gente sabe que todo trabalho pioneiro tem essa carga mesmo, que você vai quebrando pedra, vai com o facão ali abrindo caminho no meio da mata fechada. Mas que no final, quando você chega na cachoeira, tipo, valeu a pena. E hoje eu posso dizer isso, que valeu a pena. Eu não me arrependo. Foi assim... tocar vidas, né? Porque o programa de televisão, ele tem essa característica que quem está assistindo, ele se identifica com aquelas histórias. Eles entram naquilo e, por exemplo, como aconteceu comigo em Guiné, uma muçulmana estava passando na rua, eu estava na rua, ela segurou meu braço, eu já senti assim, me preparei para receber um tapa, assim, me segurei. E aí ela, me desculpa, é que para mim você é como se fosse alguém da minha família. Porque eu te assisto todo dia na televisão, eu converso com você quando você está lá. Então, tipo, a gente está entrando não só dentro da casa das pessoas, mas na vida das pessoas e com uma influência boa de... tipo, uma menina que eu soube que quando ela está brincando em casa, ela brinca que é a minha personagem. Então, eu fico falando, ela brinca que está falando de Jesus para as pessoas. De eu ver criancinhas com as tábuas de madeira de estudar o Alcorão, né? E eu passar na rua e elas ficarem gritando, Alex, Alex, quer dizer, não tem preço, né? Isso. Eu sinto que, por mais que eu tenha chorado, por mais que eu tenha sangrado os pulsos para quebrar as pedras,
valeu a pena cada instante. Quando você imagina aquelas meninas, aquelas mulheres, aquelas condições em que eles estão vivendo e acho que quando você faz a tua produção ou escreve as suas novelas ou seriados, acho que você se coloca no lugar delas, é isso? É porque eu tô um pouco emotiva, não tô conseguindo falar direito. Você está em casa, tá, Renata? Não, é porque chorar atrapalha, né? Quando você vai falar, a voz fica embargada, assim. Sim, eu, na verdade, eu sinto muita dor, assim, por exemplo, nessas duas histórias, a verdade até do estupro, a gente abordou essa questão do estupro, da violência contra a mulher e das meninas que, por não terem nada, desde criança elas começam a vender o próprio corpo, se prostituírem, em troca de uma Coca-Cola, de uma moeda, de um sabe? Eu sinto muito a dor delas quando eu estou recolhendo os dados para fazer as nossas histórias. Porque todas as nossas histórias, muita gente pode falar assim, nossa, mas que apelação, muito forte isso. Mas todas elas são baseadas em fatos reais. Que você observou, que você escutou. Histórias reais de pessoas. Eu gravei, entrevistei muitas pessoas, recolhi muitas histórias das pessoas ali de Guiné, mesmo na questão da batalha espiritual, que a gente trabalha a batalha espiritual. Porque lá em Guiné eles estão muito imersos nessa realidade de feitiçaria, do ocultismo, e eles têm, tipo assim, eles já são oferecidos aos espíritos assim que nascem, já tem que andar com aquelas amarras, com todas essas questões. Então a gente trabalha isso também desde o primeiro capítulo até o último capítulo. E todas as histórias que são passadas nessa coisa da feitiçaria são histórias reais. As histórias, por exemplo, teve um testemunho que a gente fez do mal de olho, que fez o feitiço do mal de olho, quando olha para a pessoa, o espírito da pessoa sai do corpo e ela morre. Então a gente tratou também isso no nosso capítulo e foi uma história que realmente aconteceu, de tentarem fazer isso contra uma missionária lá e não pegou. Tipo, pegava em todo mundo, mas ela não pegou, porque sobre ela estava o Espírito de Deus. Então, a gente trabalhou todas as nossas temáticas são verdadeiras. A gente trabalha na ficção, eu não peguei nenhuma história completa, mas eu encaixei uma história com a outra, para que a gente não tivesse nenhuma dificuldade também, ou que a pessoa que fez a entrevista com a gente fosse descoberta e tivesse alguma dificuldade posteriormente. Mas todas são baseadas em fatos reais. Quantas produções você já tem ali, já realizadas? Em Guiné-Bissau foram 41 capítulos de 40 minutos. Quantas mais você tem? Aí tem a lá de São Tomé e Príncipe. Não, quantas mais você vai fazer ainda? Ai, meu Deus. Aí já não sei. Só Deus sabe. Tem muitos sonhos. Eu tenho sonhado muito. Na verdade, eu estou muito cansada para começar agora. Mas eu tenho um contrato com a televisão ainda até 6 meses depois, que eles não deixaram eu sair do país sem fazer renovação do contrato. Mas eu tenho muitos sonhos agora, não só de fazer seriados, mas de fazer filmes mesmo, curtas, com eles lá, e usando histórias bíblicas para fazer esses curtas com os personagens africanos e no campo africano, para trazer essa aproximação do evangelho para eles, né? Que maravilha, hein? Você vai precisar de muita ajuda, né? Ajuda nossa aqui do Brasil, ajuda de quem está nos assistindo, ouvindo, né? Participando com você desse ministério tão lindo, tão importante que você está fazendo lá, né? E eu estou aqui recebendo também esses 2 pastores queridos, né? Nossos conhecidos de você também, né? O pastor Alex, que trouxe você até aqui, está nos dando esse privilégio. Você esteve falando na igreja do pastor Alex, né? Ali. Pastor Alex, eu acho esse tipo de missão, né? A sua igreja é uma igreja tradicional, uma igreja envolvida em missões já há muitos anos, né? E como é que o senhor vê esse trabalho da Renata, esse pioneirismo dela nesse sentido de TV, imagem, produções, né? Assim, como é que uma igreja missionária tradicional como a sua vê esse trabalho que ela está realizando ali? O trabalho da Renata é pioneiro, ele abre portas. Ele evidencia que quando nós estamos em Cristo e quando nós somos missionais, quando nós vivemos a missão, tudo o que somos, todas as nossas capacidades, nossas potencialidades, glorificam a Deus, levam vidas para Deus, abrem olhos, despertam corações e são poderosos para transformar indivíduos e também culturas.
O Evangelho de Deus transforma sociedades, e Renata tem sido um instrumento de Deus para transformar sociedades. A Renata evidencia que a glória de Deus é manifesta nas fraquezas e nos pequenos, que a glória de Deus é enorme, porque o poder do Senhor é transformador e alcança todas as áreas, inclusive aquelas que nós não podemos. A Renata é uma inspiração para todos nós. A ida da Renata na Paulistana foi uma evidência de que Deus, de fato, faz grandes coisas através de quem Ele quiser, da forma como Ele quiser, e de que o Senhor está à frente de grandes sonhos e grandes projetos, né? Acho que a Renata tem uma mensagem não só para a Paulistana, tem uma mensagem para o Brasil, tem uma mensagem para o mundo, tem uma mensagem para a obra missionária, para a expansão missionária. Tem uma mensagem que carrega a história de mártires do passado, que carrega a história de pioneiros do passado, né? De ter uma convicção, de ter um sonho, de acreditar e de crer que Deus está lá, e de por simplesmente crer, ver milagres acontecendo, né? Eu sei que a sua formação é em missiologia, você é mestre em missões, né? E vendo um trabalho pioneiro como o da Renata, assim, e você de uma igreja tradicional, como é que você olha esse prisma? Como é que você vê esse novo momento, essa maneira de levar o Evangelho ao cumprimento do grande comando do Senhor Jesus? Como é que você, como um mestre em missiologia, sua igreja, essa tradição de vocês, vê esse tipo de trabalho que ela está realizando, esse diferencial dela? Esse eu acho que, alguns diriam que é um novo jeito de fazer missões, mas eu acho que não é um novo jeito, é o jeito. É o jeito de se fazer missões, é o jeito que nós precisamos ter um redespertamento, uma mobilização, um engajamento e capacitação. Precisamos entender que a missão hoje não se faz com pregadores, se faz com idealizadores, com produtores, se faz com atores, né? Se faz com executores, se faz com radialistas, se faz com todos os tipos de profissionais, né? Eu não apenas estou lá como algum profissional da área de teologia, mas tudo meu ser, tudo que eu sou, toda a minha capacitação, tudo que eu puder fazer está em missão. Toda a minha ideia está em missão. E se nós não convergirmos para isso, não haverá futuro missionário, sobretudo nos povos não alcançados. Jamais teremos eficácia no alcance de povos não alcançados, na evangelização de outras etnias e dos lugares onde o evangelho ainda não chegou, se nós não entrarmos com excelência, com profissionalismo, com tudo que pudermos, aonde pudermos alcançar, capacidades, dons, recursos profissionais. Essa não é um novo jeito de fazer missões, esse é o jeito que tem que ser feito missões. Não se deixa tudo para ir para missões, você vai com tudo que você é. Então, pastor Alex, a gente vê que a contextualização é um grande forte que a Renata tem ali naquele meio que ela está fazendo ali, né? Uma missão muito contextualizada, uma realidade que não é nada nossa, né? Muito diferente, né? Os momentos que eles estão vivendo ali. Eu sei que você já fez muitas perguntas para ela ali na igreja, na entrevista com ela, na apresentação dela ali, mas hoje o que você gostaria de saber um pouco mais do trabalho e do ministério dela que você ainda não fez, que você ainda não perguntou para ela lá? Na verdade, acho que não seria uma pergunta, né? Mas eu vejo a Renata com uma voz profética. Eu acho que tanto nessa área de pioneirismo, de contextualização e de crer numa voz de Deus, numa visão e perseverar. A gente ouviu um pouco dos grandes desafios que ela enfrenta, que ela enfrentou. Ela não olhou para os desafios, né? Ela olhou para as vidas, ela olhou para as pessoas, ela viu o poder transformador do Evangelho lá. Então, na verdade, não é uma pergunta. Eu queria ouvir qual é o seu parecer, qual é o seu recado, né? Para aqueles que talvez pensam em querer fazer algo, né? Ou têm alguma ideia de que Deus tem um projeto neles, mas às vezes lidam com dificuldades ou com desafios. O que você diria para essas pessoas, Renata? O que na sua experiência você tem a compartilhar com eles? Você acha que é algo que vale a pena? O que você tem a dizer? Se você, Renata, estivesse falando para você mesma, Renata, há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, quando Deus começou o seu chamado, o seu ministério, o que você falaria para você mesma hoje? Pode alguma coisa boa sair de Nazaré?
É meio que assim, né? A Bíblia, ela mostra muito isso, né? Tipo, Davi, que era o último filho, e estava lá e ninguém dava nada por ele, e Deus falando, não olha a aparência, eu vejo o coração, então não olha as circunstâncias. Sou eu que vou fazer. E eu acredito muito nisso. Como no meu ministério, na minha vida, eu já ouvi muito isso. Olha, não vai dar para você fazer. Como eu estava falando aqui com a equipe antes da gente começar a filmar, quando eu fui para a Guiné-Bissau, antes de eu ir para a Guiné-Bissau, eu senti paz de Deus, vai lá para a Guiné-Bissau para fazer esse programa. E aí a televisão estava fora do ar, o único canal de televisão, e não tinha energia elétrica, tipo, tinha energia elétrica um dia na semana, 2 dias na capital. E eles falaram, Renata, não dá para você fazer aqui. Só que eu sentia a paz de Deus, que era Guiné-Bissau. E no tempo de Deus, a televisão voltou ao ar, conseguiram consertar o problema, a dificuldade que tinham na antena, e a luz foi estabilizada, enfim, e Deus fez o que fez. Na verdade, obedece, cara. Tipo, se Deus ele fala na palavra, né, que a sabedoria do homem é loucura para Deus, e o inverso também é verdadeiro. E Deus, ele sempre faz coisas loucas, coisas que as pessoas, assim, não imaginavam que aquilo podia acontecer. Tipo, tô aqui entre o mar e o exército de Faraó, e agora não tem jeito. Só que tem. E então, eu creio que Deus, ele quer fazer coisas grandiosas, só que a gente tem os nossos olhos humanos voltados para a nossa realidade ou para a parede que a gente está vendo, e a gente não consegue alcançar aquilo que Deus tem para a gente. E o que Ele quer fazer, Ele pode fazer sem a gente, mas Ele quer fazer através da gente. E a gente limita Deus, formata a possibilidade de Deus trabalhar no que a gente conhece. Só que Deus é infinito, Ele é eterno, Ele é grandioso e Ele tem o universo todo nas suas mãos. Então, acho que é isso. Se Deus está falando para você fazer... Se Deus está falando para você fazer alguma coisa, fica quieto e obedece. Não adianta fazer que nem Moisés, falar eu não consigo falar, ou quem sou eu para ir... O quanto, como vários profetas da Bíblia falaram, porque se você não for fazer, Deus vai fazer mesmo assim, e você vai perder o privilégio de estar participando com Ele no que Ele está querendo fazer. Então, vai. Pastor João Raul, parece que essa loucura cristã é uma coisa muito característica na Renata, né? Acho que a Renata tem aceitado esses desafios tremendos, né, que Deus tem colocado na vida dela, e não só em termos de levar o Evangelho de uma forma tão criativa, inovadora, mas mexer em temas tão sensíveis, né? Que nem você, como pastor de uma igreja grande também, ali em Rude Ramos, Igreja Batista, e uma pessoa envolvida nas questões sociais, formado, né, em sociologia, já tem uma vivência nessas questões relacionadas a problemas sociais, trabalhando com organizações, trabalhando em projetos, envolvidos em situações. Como é que o senhor vê essa atuação dela? Como é que você, como um pastor de uma igreja que tem uma atuação social grande ali na comunidade, já com a tua experiência, como é que você vê essa iniciativa da Renata? Como é que você vê esse trabalho que ela está realizando, especificamente não só nesse aspecto de missões e evangelismo, como o pastor Alex colocou, mas nessa questão dos assuntos em que ela está envolvida, inserida, tratando ali? Bem, primeiro, para mim é um prazer conhecer a Renata, né? A Renata, ela, do meu ponto de vista, é um instrumento de Deus com um dom, uma vocação que nós não vemos por aí acontecer com outras pessoas. E os temas bíblicos e sociais, do meu ponto de vista, Deus concentrou numa pessoa, né, que está diante de mim e que faz de uma maneira para a glória de Deus e sem ter esse medo ou essa timidez de enfrentar as questões que eu acho que, se Jesus estivesse hoje, ele enfrentaria. Então, do meu ponto de vista,
social bíblico e da missão, eu creio que nós estamos diante de um potencial que Deus está começando a formar pessoas com essa nova característica. Eu tenho 2 filhas e eu acho que eu mandaria uma delas para lá para ver como isso funciona mais de perto. E eu vejo que Deus está fazendo, como ela já disse, novas coisas com novas pessoas, né? Então, é muito amplo, muito profundo, e eu creio que nós estamos diante de uma novidade na questão da vocação missionária, que às vezes uma pessoa recebe, o dom que ela tem, e mais ainda aquilo que Deus ainda proporciona nessa mesma pessoa, uma tremenda capacidade de atuar através do poder de Deus ali, né? Eu vejo assim como os profetas antigamente, né, que mexiam nessas questões e acabavam incomodando, né, os políticos, os governantes, né, a cultura, né? Eu vejo que a Renata tem um pouco dessa voz profética ali, né? Como é que você vê, né, uma moça, uma mulher num contexto muçulmano, né, mexendo nessas questões tão delicadas, né, em relação aos problemas sociais deles ali, né? Eu vejo que isso é uma grande obra que Deus está fazendo, mas ao mesmo tempo eu vejo que nós precisamos orar por ela, nós precisamos de ter pessoas sabendo que claro que Deus está cuidando dela ali, mas nós precisamos saber que é uma dinamite que ela está colocando para destruir coisas talvez satânicas, modos de pensar que não são condizentes com a libertação que a Bíblia quer trazer para todo ser humano. Nós sabemos que o contexto muçulmano é muito complexo, é radical e em alguns lugares é xiita. Então nós precisamos ajudá-la e nós precisamos ter essa dimensão de que essa obra que ela está fazendo, e a gente olha uma mulher, a gente vê uma mulher, eu não sei se é frágil, mas não é frágil essa mulher que temos diante de nós. E que, ao mesmo tempo, as nossas igrejas precisam estar abertas para essas questões que ela está trabalhando de forma muito radical no lugar que ela está, e que nós, talvez, no nosso contexto de país democrata, sim, nós estamos deixando de lado. Então, ela é uma grande inspiração para nós, e para nós voltarmos a essas temáticas também no nosso contexto brasileiro. Bom, você vai fazer uma pergunta que você tem de interesses do trabalho ou da Renata, né? E eu vejo assim, como é importante, né, tudo isso que está acontecendo aqui no programa Razão para Viver, porque nós temos que sempre estar repensando o que estamos fazendo e como estamos fazendo e para quem estamos fazendo, né? E eu creio que a Renata nos traz um desafio para o nosso próprio ministério, para o Razão para Viver, né? Um desafio não só aqui para o Brasil, mas também ali no contexto em que ela está. Eu acho que uma pessoa como ela, o dinamismo como ela, mas eu creio assim que nós não podemos simplesmente só ouvir isso, ou só saber essas informações. Como Neemias, quando ele soube, né, do que estava acontecendo com o povo, quando ele soube da condição do povo, aquilo o incomodou de tal forma, né, que ele ficou aquele período jejuando, orando, buscando a Deus sobre esses assuntos, e a tal ponto que Deus deu oportunidade, ele tomou uma iniciativa e as coisas começaram a acontecer. Eu queria que as nossas igrejas, né, os nossos ministérios não podem simplesmente ouvir, assistir ou ver um trabalho como esse, mas nós temos que participar, né, temos que nos envolver, temos que nos comprometer de alguma forma. E não só, como eu falei no início, quando eu estava fazendo uma exposição bíblica, não só no aspecto religioso da igreja, ou dos pastores, os missionários, mas cada um de nós, como cristãos, temos que assumir uma responsabilidade. Qual é a minha parte? O que eu devo fazer? Como é que eu posso ajudar a Renata ali naquele contexto? Pastor, qual pergunta que o senhor gostaria de fazer para ela? Gostaria de fazer a pergunta se você tem a dimensão do seu trabalho, né? Você está usando uma camiseta que diz assim,
leve esperança até que ele venha. Nós sabemos que essa camiseta está falando de Jesus, mas, na verdade, eu gostaria de saber se você tem a dimensão que a esperança para as pessoas de Guiné talvez seja Alexia. Pastor, pegou pesado, né, comigo. Nunca pensei nisso. O foco é levar o nome de Jesus até os confins, né? Até os lugares, levar a palavra e fazer com que eles entendam que existe poder no nome de Jesus, sim, que ele salva, sim, e que ele está vivo e que ele é real hoje. E quando pergunta de alcance, eu sempre penso assim, quantas pessoas conseguiram ser atingidas através desse programa? E eu não tenho a menor noção, porque, por exemplo, eu fui ao Haiti uma vez. Foi muito legal, isso marcou a minha vida. Fui a Haiti, eu tinha acabado de fazer o seriado lá em São Tomé e Príncipe, fui para Haiti fazer uma viagem missionária, o pastor Alex estava nessa viagem. Quando eu desci no aeroporto, aí um haitiano falou, você está aqui no meu país? Aí eu pensei, ele estava me confundindo com alguém, né? E aí eu fui, estava com caravana, me enfiei no meio da caravana, não sabia quem era aquele rapaz. E aí depois ele veio falar comigo. Eu assisto todos os seus programas pelo YouTube, eu e minha família e tal, não sei o quê. Lá no Haiti, que fala francês. A Guiné-Bissau faz fronteira com o Senegal. Então, eu fui ao Senegal e uma vez eu estava ali numa cidade, Ziguinchor, que faz fronteira com Guiné-Bissau, numa feira ali. E as pessoas falavam, a doutora Alexia e tal. Então, da mesma forma como a gente pensa assim, nem todo mundo está assistindo, a gente fala, nossa, mais pessoas do que eu imaginava estão assistindo em outros lugares, né? Eu não sei, mas eu tenho esperança que quando eu chegar no céu, as pessoas vão chegar e vão falar comigo isso, vão falar, eu acompanhava a Alexia e por conta desse programa que eu estou aqui, eu tenho fé que isso vai acontecer, sim. Que maravilha, né? A gente fica muito feliz de estar conhecendo você aqui e conhecendo o trabalho que Deus tem realizado através da sua vida, né? O Ministério Razão para Viver é um ministério de rádio, de pregação, de ensino bíblico, de apoio, mentoria a pastores e o nosso desejo não é só estar alcançando, ter um maior alcance aqui no Brasil, estar apoiando a igreja, ajudando a igreja nesse compromisso, mas também em países de fala portuguesa, né? Você acha que o nosso ministério, com a visão, nós temos uma visão internacional que chama Visão 195, que vem lá do Insight for Living dos Estados Unidos, Dr. Charles Swindoll, que visa alcançar e apoiar 195 nações, né? E quem sabe Guiné-Bissau pode ser a próxima nação, e você vê como o nosso ministério pode estar contribuindo, levando esse programa de rádio, levando esse programa de internet, levando apoio aos pastores e ministérios de igreja. Você vê alguma oportunidade para nós ali, algum ambiente para isso acontecer? Alguma não, mas várias. Eu vejo várias possibilidades, né? Principalmente no treinamento de liderança, que eu acho que agora é um foco lá em Guiné-Bissau. Estão muito focados em formação de líderes e é uma coisa muito necessária para a expansão do reino. Então, é um foco grande, assim, que eu acho que pode ter atuação. E na rádio mesmo, porque quase todo mundo, né, é fã de programa de rádio e é o que eles mais têm. São os radinhos de pilha ou de bateria solar e pode ter em todo lugar. Então, eles carregam muito isso com eles. Então, eu acho que tem, sim, um grande leque de possibilidades, né, de atuação. Você nos deixaria participar lá? Assim? Olha quem sou eu! Então, você vê assim que lá o tipo de ministério que nós realizamos, em termos dos programas de rádio, em termos de literatura, em termos de apoio à liderança, seria um lugar de oportunidades para nós também, de podermos estar envolvidos e de alguma forma estaremos apoiando você também, te ajudando naquilo que você está fazendo ali. Isso poderia acontecer também ou não? Sim, com certeza, com certeza. Ok. Então, para nós é um prazer imenso, né, estar recebendo a Renata aqui,
Nós estamos esperançosos que vocês tenham gostado, não só gostado, mas agora se inteirado, não só se inteirado, mas se responsabilizado por tudo o que aconteceu, e você foi informado nessa entrevista, e o nosso desejo é que você conheça o que brasileiros e brasileiras estão fazendo aí afora, sendo criativos, inovadores, estão transformando, levando a palavra de Jesus, levando o Senhor Jesus de diversas maneiras. E conhecer a Renata e o trabalho que ela tem desenvolvido, ela tem sido apoiada pela Junta de Missões Mundiais, né, que tem dado esse suporte para que ela possa se desenvolver. O trabalho ela realiza através de pessoas que a apoiam, você e eu, os ministérios que possam estar dando esse respaldo para que ela possa fazer o que está fazendo e possa fazer muito mais. E vai depender de cada um de nós, né? Estarmos envolvidos e responsabilizados. Se as pessoas quiserem assistir alguma coisa sua, Renata, a gente está falando tanto aqui, né? Eu acho que alguém já deve estar procurando lá na internet, né? Agora, qual seria o endereço para encontrar algum dos seus trabalhos que você já realizou ali? Tem o nosso canal no YouTube, que o meu canal chama Renata Santoliver do Brasil. Então lá no YouTube tem esse canal que tem alguns trailers, uns teasers curtos sobre o programa lá de Guiné-Bissau, e tem também alguns capítulos do que nós fizemos em São Tomé e Príncipe. Okay. Então, aqui estamos encerrando mais essa entrevista. Eu espero que você tenha gostado. Pastores, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Acho que nós fomos enriquecidos, né, com tudo que ouvimos aqui. Vamos sair daqui transformados com isso. Mas eu agradeço vocês terem vindo e nos ajudado nesse processo aqui. Renata, mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida. A nossa oração é que Deus continue com você, fazendo o que Ele tem feito através de você ali. Que Jesus possa ser conhecido através desse trabalho magnífico, né? Não só a Renata, mas a sua personagem possa levar Jesus a muitos corações e transformar sociedade, transformar mulheres, crianças, homens, e fazer aquilo que é próprio do nosso Senhor fazer quando Ele institui o reino dele. E é claro, e é evidente que Deus tem usado você nesse momento ali como uma pessoa importante para Ele. E a gente espera que Ele possa te dar todas as condições para que você possa estender esse trabalho a outros países ali da região. E nós do Ministério Razão para Viver, os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem também pela internet, nós não podemos ficar só inteirados disso, queremos participar e queremos nos responsabilizar com vocês. Como tenho certeza, como os pastores já falaram, que já estão com você nisso aí. Tá bom? Então, Renata, muito obrigado, que Deus abençoe você e Deus abençoe você também, que você possa ter visto, ouvido alguma coisa que possa estar mudando a sua vida no dia de hoje, e que você possa perguntar qual é a sua parte nesse grande comando de Jesus, de nós irmos, ensinarmos, batizarmos a todas as nações. O que você tem feito? O que você pode fazer? Qualquer coisa, entre em contato conosco, nós vamos passar mais informações como você pode fazer isso, ou mesmo entre em contato com a Renata. Vai ser um prazer poder estar te ajudando nesse processo e abençoando a sua vida. Então, muito obrigado. Se você tem dúvidas ou quer conhecer mais, deixe seu comentário ou entre em contato conosco.